sobretudo nesse momento tão esquisito, né? É, Obrigada por dedicarem um tempinho para estar aí com a gente na conversa sobre pesquisa em TO. Numa quinta-feira, não sei como é que tá por aí, mas aqui no interior de São Paulo tá geladinho. E, e é bom ter um pouquinho desse calor entre nós, né, para partilhar. Eu sou a Marina Jorge, sou docente no Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Lá também que eu me graduei em terapia ocupacional, faz um tempinho, depois vocês podem ver no currículo. Aí depois eu terminei a graduação, fui ter umas experiências em especialização, em trabalho, e aí mais tarde eu voltei para o mestrado e para o doutorado lá no PPGTO, né, o Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional da UFSCar. E é dessa experiência um pouco que eu venho contar para vocês, junto com a minha colega que vai se apresentar agora. Ia dar um spoiler. Boa noite, pessoal. Eu já começo me desculpando, porque eu não sou muito boa com as tecnologias, assim. Para mim é muito difícil conversar com uma tela, assim, né? É muito difícil não estar vendo vocês, mas enfim. Estou muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui, mesmo que virtualmente, né, com vocês. Discutindo, conversando, né, assim, de temas que são afetos a nós e acho que a todas as terapeutas ocupacionais, né, enfim, num momento tão delicado como que a gente está vivendo e, enfim, espero que a gente possa fazer um bom debate, ter um bom diálogo. Eu sou Lívia, sou professora aqui também do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar, sou formada aqui na graduação, acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais desse percurso, né? Tenho mestrado, doutorado em terapia ocupacional aqui na UFSCar também, no PPGTO, e uma trajetória toda mais acadêmica, assim, e mais dentro da terapia ocupacional. E, enfim, é isso. Espero poder contribuir com vocês e para o debate. Tá, você põe a tela aí? Coloco. A gente vai ter um tempo para o debate, né? Mas aí, se tiver alguma questão no meio da apresentação que fique na dúvida, vocês coloquem no chat que vai aparecer para a gente, né? Pelo que a Fabi colocou. Uhum. Só deixa eu ver como é que eu fiz. Foi? Foi. Tá carregando. Isso. Bom, então vou começar um pouquinho, né, para a nossa encomenda de hoje, o panorama da pesquisa em terapia ocupacional do Brasil. Aí acho que um pouco, né, para situar esse debate, para a gente, né, pensar a pesquisa em terapia ocupacional no Brasil, a gente precisa, né, também pensar o que é a pesquisa no Brasil, né? A pesquisa no Brasil, diferente de alguns outros países, né, ela está muito vinculada às universidades, principalmente às universidades públicas, e aos programas de pós-graduação, né? A gente tem no Brasil, poucos institutos, lugares, né, descolados da universidade que se dedicam à pesquisa. A maioria delas está mesmo bastante vinculado com as universidades. Então, e aos programas de pós-graduação, né? A pós-graduação, né, a gente tem dois tipos, né? A lato sensu e a stricto sensu. Quando a gente fala de pesquisa, e pós-graduação, a gente está tá falando especificamente da pós-graduação stricto sensu, né, que é a pesquisa né, da pesquisa acadêmica. Então, aqui no país a gente tem um sistema nacional de pós-graduação que está vinculado à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é a conhecida CAPES, né, que também está vinculada ao Ministério da Educação. Então, é a CAPES que ela
ela coordena, que avalia a pós-graduação estrito sensu no Brasil, e ela que autoriza a abertura de novos cursos de pós-graduação, ou determina o seu fechamento, quando eles não estabelecem os seus critérios, enfim. Então, tudo que passa pela pesquisa na pós-graduação responde ao que a CAPES coloca, né? Pronto, Má. A CAPES, ela está estruturada em 3 colégios, né? Então, que são esses 3, o Colégio de Ciências da Vida, o Colégio de Humanidades e de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. E cada um desses colégios são divididos em 3 grandes áreas, né? Então, está aí apresentado para vocês: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, do Colégio de Ciências da Vida, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, no Colégio de Humanidades, e no Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, as grandes áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Multidisciplinar. E aí, por que a gente, né, traz essa tabela? Para a gente também situar onde a terapia ocupacional está nesse cenário, né? A gente está dentro do Colégio de Ciências da Vida, na grande área Ciências da Saúde, que tem essas não sei quantas são, essas 8, obrigada, essas 8 áreas, né? Então, é a grande área de Ciências da Vida e essas 8 áreas, que é Educação Física, que ela aparece, vocês conseguem ter essas informações todas no site da plataforma Sucupira. Então, quando a gente puxa essas informações lá da plataforma Sucupira, ele aparece só como Educação Física, mas na verdade é Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, a gente está nessa área junto com esses nossos colegas, sendo que a fisioterapia e a terapia ocupacional são uma área só. Então, não é fisioterapia e terapia ocupacional como áreas distintas. A gente está nesse sistema como uma área só. A gente consegue ver isso mais especificamente no próximo slide, que aí, né, eu trago, então, um panorama, né, de todos os programas em funcionamento. Eu peguei essa informação, foi ontem, no site da plataforma Sucupira. Então, a gente tem atualmente 5.298 programas de pós-graduação em funcionamento, sendo que na área Educação Física, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que também é conhecida como área 21, são 91 programas. E aí a gente tem, tá bem pequenininho para mim, mas dentro desses 21 a gente tem 51 programas de Educação Física, 29 programas de fisioterapia e terapia ocupacional, né? A gente tem esse número grande porque eles estão juntos, né, numa área só. E aí eu não vou conseguir ver o número exato de programas da fonoaudiologia. Mas enfim, né, quando a gente olha... 11, obrigada, Má. Então, quando a gente olha para esse gráfico, para esse panorama, é isso que a gente tem. Mas, próximo slide, Má. Quando a gente separa, né, a fisioterapia e a terapia ocupacional, aí a gente se depara, né, com a nossa pequenez no sistema de pós-graduação, né? Então, a gente tem atualmente 26 programas de fisioterapia e 3 programas de terapia ocupacional, sendo, né, que o PPGTO, aqui da UFSCar, né, existente desde 2010, e 2 programas recentes, né, que começaram a funcionar no ano passado, que é o programa de estudos da ocupação, aí da UFMG, né, e o programa de terapia ocupacional e processos de inclusão social da USP, que também começou a funcionar no ano passado, né. Então, um pouco
esse é o nosso lugar atual da terapia ocupacional dentro do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Pode passar, Má. Aí uma coisa que a gente achou importante trazer para a discussão, né, que são os critérios de avaliação que a CAPES utiliza para avaliar os programas de pós-graduação, né? E por que da importância da gente falar de pesquisa em terapia ocupacional dentro desse cenário, né? Dois principais pontos, né, que são utilizados é a produção docente e a aderência à área. Esses dois pontos, né, eles estão interligados, né, então a CAPES, ela avalia o quanto cada docente produz de artigo científico, individualmente e como um todo, né, então é avaliado a produção do programa, mas é também avaliada a produção individual de cada docente, é avaliada, né, dentro disso, claro, a quantidade, né, mas também a qualidade dessa produção, essa qualidade, na verdade, ela está ligada à escala Qualis, né, que é o que qualifica os artigos científicos, então, atualmente de A a C, né? C, na verdade, são o que é considerado inadequado, e até de A que está em mudança também, né? Não sei quem acompanhou ano passado a polêmica que vazou da CAPES, né? Os critérios que iam mudar de avaliação dos periódicos científicos, e isso ainda não ficou definido. Mas, enfim, atualmente os periódicos são qualificados de A1 e A2, B1, B2, B3 e B4, né? Então, tem um escalonamento desses periódicos. Então, a produção docente, ela é avaliada se é no grau, né, do periódico científico que a docente produz, né? Publica o seu artigo. Então, tem isso, e tem também o que é chamado de aderência à área, que se esse artigo ele corresponde àquela área que o docente está vinculado. Então, se eu sou uma professora vinculada à terapia ocupacional, o artigo que eu produzo, ele é analisado se ele está falando de terapia ocupacional. Então, isso é a aderência, né? Eu poderia também falar de fisioterapia, né? Porque como a gente é uma área conjunta, se eu falasse de fisioterapia, eu teria aderência à área. Mas a gente está, né, fazendo a luta para falar e para produzir em terapia ocupacional, né? Então, isso é uma dificuldade, né, para a gente na terapia ocupacional, que tem uma tradição bastante recente, né, de pensar pesquisa em terapia ocupacional. Pode passar, Má? A gente tradicionalmente, né, assim, na nossa história, fez muita pesquisa a partir da terapia ocupacional. Acho que tanto pelo fato de não termos, por muito tempo, programas de pós-graduação estrito sensu na terapia ocupacional, né? Então, quando as TOs começaram a pensar a pesquisa, a ir para a pós-graduação, não tinha, né, esses programas, então tiveram que ir fazendo suas trajetórias em programas em áreas correlatas, né, então educação especial, saúde coletiva, enfim, e tantas outras aí que a gente possa listar. Então, fazendo pesquisa em outras áreas a partir da terapia ocupacional, né? Então, pensando temáticas que são afetas à nossa prática e que se correlacionam com essas outras áreas de saber, né? Então, sei lá, pensar juventude, escola pública em programas de pós-graduação da educação, né? E aí é diferente quando a gente pensa a pesquisa em terapia ocupacional, de terapia ocupacional para terapia ocupacional, né?
Acho que não que a pesquisa a partir da terapia ocupacional não forneça elementos para a gente pensar a terapia ocupacional ou pensar que forneça elementos para a terapia ocupacional, mas é diferente a gente pensar em terapia ocupacional, conhecimento específico. Acho que depois, se não ficar bem claro isso para vocês, né, coloquem aí suas questões. Mas então desse desafio que a gente está colocando, que a gente se debruça, né, quando a gente pensa a pós-graduação, que é produzir pesquisa em terapia ocupacional, né, falar de terapia ocupacional. E aí acho que é um pouco esse desafio que, né, o programa de pós-graduação em terapia ocupacional aqui da UFSCar se viu colocado, né, topou enfrentar esse desafio de uma forma pioneira aqui no Brasil, né, e na América Latina, e enfim, acho que é um pouco também disso que a gente vai falar hoje. E eu acho que quando a gente contar um pouquinho das nossas pesquisas, das nossas trajetórias em pesquisa, vai ficar mais ilustrado, né, essa questão do que é produzir a partir da TO e o que é produzir na TO, para a TO, pela TO. Márcia, quer que eu tento compartilhar minha tela aqui para as pessoas poderem te ver? Porque eu acho que assim, não sei se as pessoas te veem. Não sei, pode ser, Li. Oi, Lívia, as pessoas estão conseguindo ver a Marina. Ah, é? Então, Fabi, obrigada. Ai, que medo que eu fiquei descuidada, achando que só estavam vendo minha tela. Tá lindíssima, menina. Desculpa, gente, coisa de iniciante dessas tecnologias. Muito iniciante. Bom, então eu vou contar para vocês um pouquinho do programa de pós-graduação em terapia ocupacional da UFSCar, né, o PPGTO. A partir de agora eu vou sempre chamar de PPGTO, para dar uma encurtada, mas é desse programa que eu estou falando. Então, ele está ali na Universidade Federal de São Carlos. Para quem conhece o estado de São Paulo, São Carlos fica distante uns 300 e tantos quilômetros de São Paulo capital. Quase 400, acho que dá umas 4 horinhas de viagem. É uma cidade de médio porte e o curso de terapia ocupacional existe ali há... Ai, Li, quantos anos a gente fez? 40? 42 esse 42. ano. Isso. Em 50 anos de universidade. Então, a gente está ali há muito tempo, né? Enquanto graduação. Mas, enquanto o curso de mestrado, ele se inaugura, o PPGTO se inaugura com o mestrado, então, em 2010. E aí, apesar desse cenário nacional aí bastante tenso e intenso para a área, a gente tem acumulado conhecimento, tem tensionado o sistema CAPES para a gente conseguir entrar, ser reconhecido, ser legitimado enquanto área que produz conhecimento específico, conhecimento próprio em terapia ocupacional, né? Que é essa luta que a Lívia já pontuou. E aí o programa, então, fica com mestrado de 2010 a 2015, quando se inaugura também o curso de doutorado. E aí, os cursos de mestrado e doutorado do PPGTO, eles estão numa área de concentração que se chama Processos de Intervenção em Terapia Ocupacional. O que seria essa área de concentração? Seria o que é próprio, do que esse programa vai falar, do que vai tratar. Então, ele se volta para pensar o que a TO produz teoricamente e metodologicamente. Então, como a gente colocou aqui, né, essas informações vocês também encontram no site do PPGTO da UFSCar. E aí, o objetivo, então, é investigar as práticas em terapia ocupacional, as suas bases teóricas, né, para essas intervenções, para pensar desde do processo de avaliação até a intervenção em si,
para os grupos em processos de ruptura, né, das suas redes sociais, então em processos de exclusão, as populações que a gente normalmente trabalha, né, de promoção até a parte da reabilitação. E atualmente, então tem assim, o programa tem a sua área de concentração, né, que ele diz a que veio, o que é próprio dele, e aí isso se divide em 3 linhas de pesquisa. Então, para dizer o que é específico, em contextos diferentes, o que a gente produz. E essa divisão entre área de concentração e linha de pesquisa também é um padrão que a CAPES coloca. Aí, no PPGTO, a gente, então, tem 3 linhas de pesquisa, uma voltada para pensar o desenvolvimento humano, típico, atípico, os contextos de vida diária, as redes sociais e vulnerabilidades, que aí a gente chama de linha 2, que é onde a gente produziu nossos trabalhos, que a gente vai contar daqui a pouco, né, Lívia e eu. E uma terceira linha mais voltada para as questões de saúde mental, emancipação social, que se chama Cuidado, Emancipação Social e Saúde Mental. Atualmente, o PPGTO, então, lá, desde 2010 a 2020, a gente comemorou aí recentemente os 10 anos, né, do programa. A gente já produziu 118 dissertações e 24 teses. Então, lembrando que a primeira turma do PPGTO, do doutorado no PPGTO, formou ano passado, e a gente fez parte dela. Então, a gente vem contar dos primórdios do programa. E aí, diante de todo esse cenário que a Lívia foi desenhando para a gente, em termos de Brasil, a gente tem vários desafios, né? Vocês tiveram acesso aos textos, né, que a Fabi indicou para vocês, e nesses textos a gente vai tendo uma dimensão também desse desafio, né? Porque assim, a gente precisa ter o que dizer, precisa ter onde dizer e precisa ter para quem dizer, né? Eu acho que esse é o principal desafio. A gente tem produzido o que dizer, então a gente tem produzido conhecimento em terapia ocupacional, com referenciais da terapia ocupacional, temos nos colocado, enquanto produção de pesquisa, para pensar problemas, questões práticas reais da sociedade, com instrumentais próprios nossos. Então, a gente tem produzido o que dizer, né? E o desafio continua quando a gente começa a pensar onde dizer, porque assim, ok, produzo conhecimento e eu divulgo onde. Então, a gente tem pouco espaço para disseminar esse conhecimento. Quando a gente pensa em território nacional, a Lívia falou, né? Olha, as avaliações olham qual que é a pontuação da revista que você publicou. Hoje, o que a gente tem, que a CAPES valida como pontuação para o pesquisador em TO, são os cadernos brasileiros e a revista de TO da USP. Então, a gente só tem 2 veículos mais qualificados. O restante valem pouco para a gente, conta pouco. Então, o desafio de qualificar ainda, né, para fora, assim, não que eles não sejam bons, mas que as pessoas entendam quanto eles são bons e importantes para a gente, é um diálogo árduo com a CAPES, assim. Então, esse é um desafio que está posto. E uma outra questão não adianta, não é que não adianta, é uma expressão muito ruim, mas assim, é pouco a gente dizer entre nós, né? A gente tem aí um movimento de internacionalizar o conhecimento. E aí, esse é um baita desafio também, por várias questões. Uma delas é a barreira linguística. Então, assim, quem fala, quem lê português, né? Então, a gente tem aí uma preponderância de literatura na linguagem inglesa, mesmo no espanhol, então a gente tem esse desafio da tradução, tem ideias, tem termos que a gente utiliza que fica muito difícil da tradução, acho que a barreira linguística é um fator importante, mas também tem uma questão que o que interessa
para quem é de fora, né? O que leva essa pessoa a consumir o que a gente produz? O que leva esse pesquisador, esse terapeuta ocupacional? E aí a gente vai encontrando alguns desafios também, porque a realidade brasileira é uma realidade de muita liberdade para a gente experimentar, para a gente inventar práticas, inventar metodologias, né? E isso, para a gente exportar para realidades que às vezes são muito engessadas pelas políticas públicas que tem, pelas políticas de educação que tem, às vezes fica difícil esse diálogo. Então, esse é um outro desafio que a gente tem. De novo, sem deixar de reconhecer a legitimidade disso, o valor do que a gente produz, mas na verdade, o processo de convencimento, né, de que o outro entenda o valor e a possibilidade de uso disso. Até porque, assim, às vezes o profissional fica bem amarrado com o que está posto legalmente no seu país. Então, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa se forma ali, é bacharel em TO, e aí, para ela poder efetivar a sua prática, ela tem que passar pelo mestrado profissional. Então, é como se fosse a nossa OAB, que tem essa validação do diploma, eles têm que necessariamente passar no mestrado. Então, vão percebendo como é muito diferente da nossa realidade. E aí, esse profissional já tem um espaço de trabalho fechado, com as políticas pré-determinadas, ele não tem espaço muito de proposição de coisa nova, é tudo muito protocolado. E aí, quando a gente vem dizer de práticas que a gente vai criando a partir das necessidades do outro, desse cotidiano de trabalho, às vezes fica difícil que essa pessoa consiga consumir e aplicar o que a gente produz. Então, nesse sentido. E um outro desafio que está aí posto são os financiamentos, né, para a produção das pesquisas. Isso a gente tem visto na pós-graduação de uma forma geral, e aí especificamente para a realidade da terapia ocupacional, quando a gente vê aqueles gráficos que a Lívia apresentou de quanto que um programa produz, um monte, e o outro que produz pouquinho, os financiamentos também vão ser proporcionais, né? Então, essa é uma delicadeza também que a gente vai enfrentando. Mas nem tudo é tão difícil, né? Tem coisas interessantes, importantes também para a gente pensando. E aí a gente pontuou algumas possibilidades a partir do editorial que a professora Ana Paula Malfitano, que trabalha com a gente, produziu em 2015, contando da abertura do programa de doutorado, né? E aí uma aposta que se faz do quanto a gente vai produzindo conhecimento pela TO, na TO, né? Dizendo quais são os nossos referenciais teóricos, quais são as nossas metodologias de trabalho, que a gente consiga qualificar, inclusive, a nossa prática. E em qualificando essa prática, a gente tem aí uma perspectiva de ampliação nos postos de trabalho para os terapeutas ocupacionais, a gente tem aí uma possibilidade de maior participação, maior articulação, né, na proposição de políticas públicas ou na sua aplicação. Enfim, tem muita, como eu disse, né, a realidade brasileira também vai dando muito espaço para a gente criar, para a gente inventar e para a gente colher esses frutos, né? Apesar disso, ainda somos no número bastante inicial, né? O programa é novo, de pesquisadores na área, e aí um dos desafios que ficam para a gente nisso de produzir o diálogo, né? O que a gente fala, para quem fala, com quem fala, é importante a gente pensar em desenhar trajetórias de pesquisa, porque assim, também, sei lá, se eu estou hoje pesquisando juventude, amanhã estou pesquisando um outro grupo etário, depois de amanhã estou pesquisando uma situação de saúde específica, super possível, mas aí não vai desenhando uma trajetória no sentido de que, nossa, eu pego uma temática, vou e me debruço sobre ela, me aprofundo. Esse é um desafio bastante importante no campo da pesquisa, para a gente conseguir maior legitimidade e reconhecimento, né, dessa especificidade que a gente pode construir
a partir da TO. Tô vendo aqui meu checklist, se eu passei pelas coisas que eu achava importante. Bom, acho que para agora sim, aí a gente pode contar um pouquinho das nossas pesquisas e depois deixar mais tempo para o diálogo, né? Acho que é mais interessante. Então, vou contar um pouquinho para vocês desse chegar e ficar na terapia ocupacional. Então, como falei para vocês, eu graduei, né, em terapia ocupacional na UFSCar, finalizei minha graduação em 2007, e aí eu fui fazer uma especialização em saúde coletiva. Um pouco naquela coisa de, formei agora, estava me sentindo despreparada para atuar, e ao mesmo tempo tinha um desejo grande de fazer uma especialização, de me entender nesse processo de treinamento em serviço. E aí fui, então, desbravar São Paulo, né? Sou nascida e criada no interior, fui desbravar a grande São Paulo e estudar lá. E aí foi interessante poder ter essa experiência, porque é isso, não foi uma experiência em terapia ocupacional. Obviamente, né, que na pós em saúde coletiva, eu fui, sim, chamada enquanto terapeuta ocupacional, mas é uma área de muita interface. Então, a gente fazia experimentações junto com estudantes da enfermagem, da medicina, com a equipe multidisciplinar do centro de saúde, e eram práticas em saúde, coisa que depois ficou bastante diferente na minha trajetória. E aí tinha que apresentar um trabalho de conclusão de curso, né, que levava a gente para alguns estudos mais teóricos, mas assim, era um treinamento em serviço, era muita prática. E aí essa é a diferença, inclusive, do que a Lívia colocou lá no início, né, o que é uma pós stricto sensu e lato sensu, qual que é a preocupação principal de cada uma. E aí a experiência no mestrado foi totalmente inverso, então assim, não necessariamente passa por uma preocupação com a prática. É teórico, o que a gente vai pensar a partir da TO, com a TO. E ainda assim, eu fiz um movimento de usar a TO como referência para eu entender o que a área da saúde dizia sobre a juventude, sobre as juventudes, né? Melhor dizendo. Mas não necessariamente eu estudei terapia ocupacional e me aprofundei nessa temática. Meus objetos de pesquisa eram juventude e saúde. E isso foi nisso que eu contei para vocês, né? Que é legal quando a gente pode se aprofundar num tema. Eu continuei com a questão da juventude como transversal, né? Aí na minha carreira de pesquisa, mas o doutorado eu pude experimentar pensar terapia ocupacional mesmo, assim, desde o título do trabalho, como vocês podem ver, né? Terapia ocupacional social, juventudes e espaços públicos. Então, a minha investigação foi, olha, a gente tem aí uma prática pelo Metu e UFSCar, que é o laboratório ao qual a gente está vinculada no trabalho, uma trajetória aí de intervenção de 15 anos para mais, numa mesma região do Gonzaga, do Jardim Gonzaga, que é uma região periférica da cidade de São Carlos. E aí, vamos então investigar o que a gente tem produzido, se tem sido interessante para os jovens que participam das nossas intervenções, se tem sido eficaz, como é que as pessoas entendem o trabalho, como é que a gente avalia esse trabalho. E aí, então, a gente vai olhar práticas de TO, pela TO e para a terapia ocupacional, né? Então, vocês vão percebendo a diferença entre a minha chegada na especialização, a passagem pelo mestrado e a finalização do doutorado, né? Então, eu parto da coisa da pesquisa como algo muito amplo, aí eu foco no objeto que é a juventude, continuo olhando para esse objeto, mas agora com as lentes da terapia ocupacional. E aí foi isso que foi se construindo diferente, que é um pouco este quadro que eu falei que talvez vocês pudessem entender quando a gente ilustrasse. Eu faço o mestrado a partir da terapia ocupacional, então, que elementos que a TO me dá
para olhar a produção de saúde sobre juventude e chego no doutorado pesquisando em terapia ocupacional para terapia ocupacional. Então, vamos imaginar que foi um funil, assim, né, nessa trajetória. Gente, eu tenho tendência a falar demais. E aí, acho que só para a gente continuar focada na apresentação, eu vou passar para a Lívia apresentar a pesquisa dela, né, a trajetória de pesquisa, e aí depois no debate a gente pode detalhar mais, de repente, essa última pesquisa do doutorado, que a gente... Eu ia falar finalizou, mas na verdade é uma porta de entrada para outras milhões de coisas, né? Então depois a gente pode também ouvir um pouco vocês e trocar figurinhas, tá? Então passo para a Lívia. Acho que é legal falar também depois da Marina, porque eu tenho uma trajetória um pouco diferente, tanto no sentido de uma trajetória super acadêmica, né? Então, de ter me formado e na graduação já ter emendado mestrado e doutorado, mas também por ter sido uma trajetória bem, acho que por dentro da terapia ocupacional, e também acho que por um tanto também por oportunidade, né? Eu sou de uma geração, acho que um pouco mais nova que a Marina. Que só um pouquinho. Não, é pouco mesmo. Mas quando eu me graduei aqui na UFSCar, foi em 2011, o programa, o PPGTO, né, ele já existia, então eu já tinha uma porta aberta, né, direto, assim, para entrar no mestrado em terapia ocupacional. Durante a graduação eu já trabalhava com a professora Roseli Esquerdo Lopes, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica, e a Ró sempre muito fazendo a defesa também, né, da terapia ocupacional, da pesquisa em terapia ocupacional, produção de conhecimento em terapia ocupacional. Então acho que durante toda a minha graduação, assim, eu fui muito sensibilizada por ela, né, nessa questão. E acho que foi um tanto disso que também me levou a escolher fazer o mestrado logo na sequência. Um tanto da minha pesquisa de mestrado é continuidade da pesquisa de iniciação científica que eu tinha feito. Então, eu escolhi já seguir direto, né? Acho que tinha também o desejo de me constituir enquanto pesquisadora em terapia ocupacional. E que aí, para mim, né, estava dado qual que era o caminho, se eu gostaria de ser pesquisadora, né, estava dado o caminho de construir uma trajetória de mestrado e doutorado, e que para mim aí, né, um tanto por essa sensibilização, né, fazia sentido ser na terapia ocupacional. Então, no mestrado, eu pesquisei sobre as políticas de ensino superior, a graduação em terapia ocupacional e o ensino de terapia ocupacional social no Brasil. E aí, acho que hoje, assim, né, tendo defendido o doutorado, eu sinto que tem um salto muito grande, assim, né, do mestrado para o doutorado em termos de apropriação da terapia ocupacional, né. Acho que com a abertura do doutorado, o PPGTO assim, se viu um tanto com esse desafio de fato, construir referenciais teóricos da terapia ocupacional, não sei se de construir, acho que a gente ainda está nessa trajetória de construção, mas de pelo menos começar uma discussão sobre o que são, quais são os referenciais teóricos da terapia ocupacional, né, metodológicos, enfim. Então, eu sinto também esse salto do mestrado para o doutorado, que aí no doutorado assim, eu sinto que eu me aproprio mais da terapia ocupacional, né? Também por ser uma pesquisa de mais tempo, né? São 4 anos que a gente tem que se haver com esse trabalho, ele é um trabalho mais que precisa também de uma densidade teórica maior, então acho que são as duas coisas casadas, né? Enfim, perdi um pouco aqui o rumo, eu estava falando né, então, meu mestrado teve esse título, e aí do doutorado, como a Marina falou, né, a gente entrou na primeira turma,
eu tinha até entrado, né, no processo seletivo para o doutorado com outro projeto, mas em 2014, eu e Marina, a gente entra como professora aqui na UFSCar, né, para a área de terapia ocupacional social, e a gente se viu responsável pelas práticas, pelas atividades de formação prática da ATO social. E aí eu fiquei nesse processo responsável pelas atividades que o Metu e o UFSCar desenvolvia nas escolas públicas. E aí, logo depois que eu entrei no doutorado com outro projeto, que era sobre construção histórica da terapia ocupacional no Brasil, logo depois eu decidi mudar o tema, porque daí, para mim, começou a fazer mais sentido eu investigar aquilo que eu estava mais envolvida na prática, né? Então, no doutorado eu fiz uma pesquisa que se debruçou sobre a construção histórica de produção de pesquisa, de prática e de formação da terapia ocupacional social nas escolas públicas, e aí investigando principalmente o que foi produzido pelo Metu e o UFSCar, né, porque a gente, acho que isso, parênteses, né, acho que isso que a Marina colocou, né, de construir uma trajetória em pesquisa, de uma temática, né, se debruçar sobre uma ou determinadas temáticas, né, acho que isso entrelaça, né, com que a gente, com isso, com o que eu estou falando, porque, né, a gente no Metuia tem os grupos de pesquisa, tem um grupo de pesquisa com as linhas, e aí a relação, né, da TO social com a escola pública já era uma temática também que dentro do grupo a Ró vinha coordenando e alguns outros alunos vinham trabalhando. E aí um desses trabalhos, né, que foi o da Bia Prado, que ela identificou, né, o pioneirismo do Metu e UFSCar na produção de pesquisa e de ação na escola pública com a juventude, né? Então, dentro disso, eu fui estudar as ações do Metuia, de formação, de ação, por esse pioneirismo, né? Por ser um grupo de referência nessa relação terapia ocupacional social escola pública. Então, aí que foi o nome bonito que a gente achou, né, ali naquele momento, que foi entrelaçando pontos de fora para dentro, de dentro para fora, ação e formação da terapia ocupacional social na escola pública. E aí esse jogo de palavras que a gente fez de fora para dentro, de dentro para fora, né, pensando esse lugar da terapia ocupacional com a escola, que a gente não está dentro, a gente não é considerado, né, profissionais da educação, não tem um lugar né, de contratação, muito menos em termos de política pública. Então a gente está fora, mas quer estar dentro, e também quer pensar a vida, né, dos alunos, das alunas fora da escola, então dessa articulação de fora e de dentro, e também entrelaçando com os outros serviços que compõem a rede de atenção da infância e juventude, né? Então, esse jogo, né, entrelaçando pontos de fora para dentro, de dentro para fora, é justamente de pensar uma metodologia de ação para a inclusão de jovens na escola pública. Acho que é um pouco... Eu também, se deixar, eu vou ficar falando aqui muito. Mas, enfim, acho que para mim, do que eu sinto, né, nesse processo, é de pensar mesmo, principalmente no doutorado, né, que também acho que tem essa relação muito forte com a prática, mas de pensar referenciais teóricos metodológicos da terapia ocupacional e para a terapia ocupacional. E acho que esse é um desafio, e aí acho que isso, pensando no que a Marina tinha falado, né, das diferenças porque a coisa
acaba, mas não termina, né? Então a gente defende o doutorado, mas aí fica a tarefa de produção, dos artigos, enfim, acho que a gente também está falando na condição de alunas desse programa, né? Não enquanto professoras, docentes, né? Enfim, mas que a gente também contribui enquanto aluna para a produção em terapia ocupacional para esse programa, né? Porque isso também é avaliado. E aí da dificuldade que é da gente fazer circular os nossos textos, as nossas produções, não só para as pessoas consumirem, mas principalmente para as pessoas aceitarem, né? Assim, antes das pessoas, da coisa circular, os editores, os avaliadores precisam aceitar os nossos textos, e aí um tanto do que a gente tem sofrendo é que parece que a gente é meio alienígena, assim, né, no universo da TO no âmbito mundial, assim, o que a gente produz é muito diferente do que tem sido produzido no mundo. Isso é muito legal de um lado, né, porque acho que diz da nossa habilidade de inovação das coisas, e para as demandas que a gente se depara, né? Também não é todo país que tem essas demandas. Mas, enfim, acho que dá tristeza também da gente não poder compartilhar isso com o mundo, né? Eu tenho certeza, né? Assim, e não só falando da TO social, mas de toda a TO brasileira, né? A TO mundial teria muito a ganhar, eu acho, com o que a gente produz e com tudo que a gente ainda pode produzir. E essa sua fala me remete, inclusive, ao movimento internacional que a gente tem, né, conhecido, que é a questão de falar a partir da ciência ocupacional, que também dá um outro viés, um outro recorte, né? E aí chegar e dizer de terapia ocupacional e da terapia ocupacional do Piniquim, né, a partir do Brasil, é um outro desafio posto nesse cenário aí que a Lívia retomou tão bem. Ai, já tem 5 questões? Uau! Nossa! Consegui tirar a tela, funcionou? Foi, aqui ó. Boa noite. Como vocês estão se organizando frente à pandemia? Ai, eu queria saber em que sentido? Pessoal, acadêmico, de trabalho, termos de pesquisa. Sabe que eu fiquei pensando um negócio que eu ia depois colocar na apresentação? Acho que o rebatimento da pandemia para o desenvolvimento de pesquisa, né? Porque acho que, claro, né, tem as pesquisas teóricas, mas acho que a grande maioria das pesquisas que a gente faz é relacionado com a prática, né? E aí da dificuldade que vai ser a gente retomar as pesquisas, de pensar como fazer pesquisa, de uma outra forma de organizar a vida, né? Enfim, um outro modo de viver, enfim. É um desafio. Concordo com a Lívia. Se quem fez a questão quiser especificar, aí a gente consegue até responder melhor. De pesquisas e estudos. Do tela azul. Eu acho que até pelo momento que a gente está vivendo, mais da finalização do doutorado, do que propriamente a questão da pandemia, a gente está muito nesse momento de gestar a publicação do doutorado, né? Então, acho que as publicações, as produções de pesquisa ainda estão voltadas muito para o processo do doutorado e... Peraí que eu estou confusa na resposta. Mas, assim, já tem um tema, já tem produtos, né, coisas sendo feitas,
já nessa temática que é anterior à questão da pandemia. Então, eu, por exemplo, tenho repensado a minha extensão e alguns aspectos das disciplinas, né? E menos a pesquisa voltada para a pandemia, nesse momento, por conta disso, assim, o que está posto essa encomenda anterior de publicizar o doutorado. Eu estou bem confusa, não sei se ficou claro. E acho que nesse. Peraí, só para emendar, assim, porque eu acho que uma coisa que é o desafio de isso para pesquisa em geral, assim, que é uma coisa que é muito solitário, né? O trabalho. Acho que talvez a parte metodológica de colher os dados, ela é, né, a gente se relaciona bastante com pessoas, mas na hora da escrita é muito solitário, muito, assim, é quase uma quarentena em si mesma, né, o processo de escrita. Então, nesse sentido, né, do que a Marina estava falando, ela influencia pouco, eu acho, na parte de escrever os artigos que a gente precisa escrever, né? Apesar que, né, assim, até a gente fica em casa, aí é o vizinho que liga a música, é o cachorro latindo, né? São várias coisas que vão atrapalhando, mas que acho que para a pesquisa em geral é o desafio que está colocado, né? Conseguir se concentrar esse período, né? Nisso que a gente, nessa tarefa. Mas a coisa da quarentena, assim, deu uma. Eu tenho conseguido estudar algumas coisas que eu gostaria de já ter estudado, assim, eu estou conseguindo me organizar para estudar outras coisas também, outras temáticas. Acho que isso tem sido. Vou falar que bom, né? Porque é muito ruim o que a gente está vivendo, mas tem, acho que me alimentado um pouco. Ah, que bonitinho, obrigada. Fui eu ou foi você que falou? Acho que fui eu, da possibilidade de inventividade, né? Então, se a gente for pensar que no Reino Unido, por exemplo, a prática é toda protocolar, então, olha, chega um paciente para um programa de reabilitação e os passos são esses, ó, você vai fazer, não sei como é que eles chamam lá, tá? Mas a gente chamaria de acolhimento, tantas sessões de reabilitação, e aí a sessão vai ser pautada neste movimento X que se faz tantas vezes. Sabe essa coisa bem protocolar mesmo, normativa, acho que não tem outra palavra. E aí o profissional tem que seguir aquilo à risca. Agora, a gente tem possibilidades mil, não que não tenham serviços, né, que sigam protocolos pela instituição, mas, assim, pelo regulamento da terapia ocupacional, isso não existe. Então, a gente tem, por exemplo, o pessoal da USP em São Paulo produzindo a reabilitação baseada na comunidade. Então, assim, distante de qualquer protocolo que exista, os terapeutas ocupacionais estão ali circulando no território, no lugar de moradia dos pacientes, né, do público com quem eles trabalham, e estão ali, por exemplo, pensando em acessibilidade para um cadeirante que mora numa comunidade onde se tem palafita, por exemplo, né? Então, tem ali um pedaço de madeira por cima de uma região que corre água, e aí pode ser, sei lá, um laguinho, pode ser o esgoto a céu aberto. Então, tem uma realidade concreta sobre a qual o terapeuta ocupacional vai ter que pensar e vai ter que produzir ações para aquilo que ele se depara, e não algo que já esteja instituído. Então, nesse sentido que eu vou falando das possibilidades de inventividade mesmo. Esse é um exemplo, né, na reabilitação, mas a gente tem também os processos de saúde e doença mental, e o quanto os serviços também não são padronizados e abrem espaço para fazer grupo, fazer intervenção individual, desde a promoção de saúde até o aspecto da reabilitação psicossocial também. A própria terapia ocupacional social é uma invenção brasileira,
das melhores, daquelas que puxam a sardinha, né? Mas assim, é uma invenção totalmente brasileira. Para a gente parece uma coisa tão dada, né? Mas quando você vai para o diálogo com alguém de fora, seja a América Latina, seja outras regiões, isso não está dado. Inclusive porque a realidade brasileira impõe a necessidade de a gente pensar desigualdade, exclusão social, possibilidades de inserção, né, de populações em processo de ruptura, pela questão da classe social. Então, nesse sentido que a gente tem muito espaço para inventividade. Fica claro? Sim! Ai, gente, maravilhoso. Por aqui ficou claro. Eu vou aguardar a resposta da menina e vou colocar mais uma questão aqui, pode? Pode. Eu tô sofrendo de não ficar ouvindo esse sotaque de vocês. Maravilhoso. Olha, complexa essa questão, hein? Uhum. Quer começar? Posso ir. Eu acho que casa um tanto do que a Marina estava falando, né? Assim, a gente tem uma dificuldade mesmo de que elas sejam reconhecidas. Acho que por essa diferença mesmo, e acho que passa por, na verdade, uma série de diferenças, né? Acho que passa desde do que são as políticas sociais, né? Então, do que eu acho que é uma amarra muito grande na grande parte dos países, que é a consideração, né, a limitação da terapia ocupacional como uma profissão de saúde. Então, muitas das pesquisas, né, que são da linha 2, estão no âmbito da saúde. Então, e aí, mas quando a gente vai conversar, né, principalmente aí, acho que os periódicos, né, são Estados Unidos, Canadá, são os grandes principais periódicos, né, que a gente tem. E aí são países que a TO é estritamente da saúde, né, nesses países. Então, acho que primeiro um estranhamento de, mas o que né, esse pessoal aí tá falando, então isso não é TO. Então, não sei se é o reconhecimento, porque na verdade a gente ainda está um tanto na batalha por ter esse reconhecimento, né? Eu acho que ele tem, mas é muito pequeno. E aí uma diferença outra também, né? Em relação aos termos que a gente se utiliza, né? Acho que isso também é uma dificuldade, né? Então, no Brasil a gente usa majoritariamente, né, o termo atividade, por exemplo, e pouco fala de ocupação. Então a gente também tem que fazer essas traduções terminológicas para conseguir alguma publicação no exterior. E aí acho que tem também uma outra diferença, que é uma diferença talvez, não sei se é ideológica, mas assim, né, por exemplo, no Canadá, o caminho que o Canadá fez para poder falar de outras coisas que não só da saúde foi criar a ciência ocupacional. E aí, só que não é falar necessariamente de terapia ocupacional, né? Muitos terapeutas ocupacionais falam de ciência ocupacional, mas não só, né? Isso não é. Enfim. E aí, o que algumas pessoas no Brasil fazem é se aliar à ciência ocupacional para conseguir as publicações, e isso é legítimo, né? Enfim. Mas, pelo menos do nosso pequeno grupo, a gente acha que o caminho, a gente aposta no caminho pela terapia ocupacional e, enfim, é difícil, né? Acho que a gente teve uma experiência
tanto recente da Ana Paula Malfitano, de fazer o pós-doutorado no Canadá, depois fez um estágio de pesquisa na Austrália, de uma aposta também do grupo de que isso fosse uma forma de dialogar, de ter alguma interlocução com esses países, né? No geral, as pessoas acham muito interessante aquilo que a gente constrói, mas, de fato, ainda tem pouco espaço para publicação. E mesmo em relação à vulnerabilidade, a questão da linha 2, né, que é a rede social e vulnerabilidade, um caminho, por exemplo, que, igual a Lívia falou, né, pela ciência ocupacional, é emprestar o termo da justiça ocupacional, que se faz muito no exterior, né? Mas aí, como ela falou, é inclusive uma questão ideológica, política, inclusive, né? Porque aí se a gente vai sempre se adaptar ao outro, quando é que a gente vai ser ouvido com o que tem, né, produzido, com o que tem para dizer também. Então, é sempre uma aposta, assim, é o ônus e o bônus fazer essa escolha, né? Às vezes ter menos interlocutor, mas poder cada vez mais reafirmar esta produção de conhecimento que nasce aqui no Brasil a partir desses referenciais que a gente vem construindo e fundamentando. Bonitinho. Boa noite. São várias. Basta querer. E é isso, assim, a gente, enquanto laboratório numa universidade pública, a gente produz ensino, pesquisa e extensão. São as 3 formas de participação, né? A gente já teve à frente de grupos de estudo, a gente vai se inventando também de acordo com as demandas, de acordo com as possibilidades. Agora, com o fim do doutorado, a gente tem aí perspectivas de ampliar, né, os nossos trabalhos, as nossas possibilidades de ação para além da pesquisa que estava sendo 99% do cotidiano. Então, acho que é o que a Lívia falou, basta querer e se aproximar, saber, né? A gente pode contar dos projetos com mais detalhe. Pode. Acho que tem. Desculpa, te cortei. Não, pode falar. Não, porque acho que tem 2 coisas acho que são interessantes. Uma é o intercâmbio mobilidade acadêmica, né? A gente já recebeu algumas alunas da UFMG, Fabiana, inclusive, né? Acho que isso é uma possibilidade bem interessante, né? Não sei falar como que faz para conseguir, mas enfim. A Fabi pode falar, né? E a gente já recebeu para disciplina teórica e para estágio, né? Acho que isso é legal também de dizer. Sim. E se for alguém já mais ser avançado na formação, quiser vir para mestrado, né? Acho que também a gente é um laboratório super aberto, né? Para receber, para, enfim, só mandar um e-mail, escreve. A gente dá para ir conversando, trocando. Super aberto. Queremos, inclusive. Queremos. Acho que uma coisa legal disso que a Lívia falou também de chegar, dá para chegar já se inscrevendo para pós, né, e para vaga e tal, mas também dá para fazer uma chegada como aluno especial. Então, o que é esse aluno especial? É alguém que chega para participar de uma ou outra disciplina mais pontualmente, assim. Eu, inclusive, fiz isso antes de entrar no mestrado de vez. Eu fui acompanhar uma disciplina só com uma turma,
E aí foi quando eu comecei a entender melhor do que se tratava, assim, sabe? Porque eu tinha uma coisa na cabeça, tipo, nossa, eu achava maravilhoso o mundo da pós, da docência, achava lindo, mas não me vi em condições de acessar, assim. Inclusive porque morria de medo da prova de inglês, fazia uma coisa muito monstruosa na minha cabeça. E chegar como aluna especial foi interessante para poder tendo dados de realidade, sim, botando o pé no chão, e aí, inclusive, poder escutar os colegas dizendo, meu projeto de pesquisa é tal. Aí eu, então isso que é um projeto de pesquisa, né? Não é uma coisa, assim, de outro mundo, que tem que, sei lá, falar quase que outra língua e tal. E aí eu fui conseguindo, então, entender como é que funcionava melhor o programa. Eu acho que pode ser uma entrada interessante também. E aí, no programa de pós e no laboratório, né? Como a Lívia falou. E acho que tem também a Rosângela, né? Professora aí da UFMG. Acho que é uma pessoa também super interessante que tem uma trajetória na TO Social, né? Até onde eu sei, tá na cadeira de TO Social aí na UFMG. Teve um tempinho aqui com a gente na UFSCar, enfim. Acho que é alguém também daí, né? Para não precisarem vir para cá, enfim. Inclusive com possibilidades de abertura de um laboratório, né? Em outros espaços. Assim, a gente está falando a partir do Metu e o Fiscar, mas a gente tem vários núcleos do Metuia, né? Então a gente tem na Paraíba, na UFPB, a gente tem na Federal do Espírito Santo, na UFES, na UNB, em Brasília, na Unifesp, na Baixada Santista, na USP, em São Paulo. Então, são várias possibilidades também, né? De vir e de levar. É de um referencial que a TO empresta, mas que não necessariamente era terapia ocupacional na época, assim, acho que eu chego nisso no doutorado. Então, assim, eu faço análise dos meus dados no mestrado a partir do referencial do materialismo histórico, dialético. E aí é um referencial científico, não é um referencial científico da terapia ocupacional. Então, eu empresto, né, pela TO, para fazer análise dos meus objetos que foram juventude e saúde. Mas aí eu vou no doutorado e a gente olha para a juventude aí com as lentes da terapia ocupacional. Então a gente pode dizer que a gente trocou a lente mesmo do microscópio, sabe? Um pouco nesse sentido. E aí, né, referenciais teóricos, porque aí o materialismo histórico é uma das bases sobre as quais a gente foi construindo a terapia ocupacional social. Então, assim, eu uso a terapia ocupacional social de referência. Nesse sentido, dá para dizer sim que é um referencial teórico da TO, mas a TO social que bebeu do materialismo. Ficou claro? Hoje eu tô a rainha da confusão. É que é isso, assim, também. É tanto tempo que a gente fica mergulhado, né, nessas discussões, que às vezes a gente fala de um jeito que parece que está claro, mas para quem está de fora, não. Se vocês acharem que ainda está confuso, vamos lá que eu tento de novo. Eu não sei se eu entendi. Seria no sentido de que a gente produz mais nacionalmente que internacionalmente, é isso? Talvez. A gente pode responder nessa direção, se a gente interpretou mal, aí vocês dizem. Uhum.
Acho que são várias questões, né? Acho que uma delas é exatamente no sentido dos interlocutores que a gente tem. Igual a gente foi dizendo, né? A barreira linguística é algo a ser considerado, né, para a área. E aí, conversar em português com brasileiros é mais simples, porque a gente está aí dizendo do mesmo contexto, está aí dizendo de referenciais muito mais próximos. Então, a chance daquilo ser utilizado, incorporado na prática de um profissional, por exemplo, é maior. Então, isso, né, além de um grau de satisfação, traz uma facilidade na hora de propor o trabalho, dele ser avaliado, dele ser aceito. Tem também uma questão que é a pontuação, como a Lívia colocou, né? Então, assim, se eu preciso pontuar para o programa de pós, pontuar meu currículo e tudo mais, a gente tem periódicos qualificados, como a gente diz, qualificados no ponto de vista do que a Qualis entende como um ponto bom, né? Então, assim, os cadernos e a revista da USP são espaços que a gente tem para publicar. Então, a gente aproveita esses espaços e utiliza eles. Então tem, acho que esse duplo aspecto, assim, a facilidade de publicar nacionalmente e a dificuldade de publicar internacionalmente, por essas mesmas questões que eu coloquei, né? O que as pessoas entendem como possível de ter um interlocutor lá fora custo, assim, com tradução, com, né, qualquer linguagem, porque não é só a coisa de, vou traduzir para o inglês. Na verdade, como é que fala, né? Trans. Eu não lembro como é que é essa palavra, mas que tem uma coisa que é a tradução e uma aplicação na língua do outro, assim, sabe? Fazer com que o outro entenda. É muito para além de trocar palavra por palavra, né? E tem a coisa do estilo do texto também, né? Que, do meu ponto de vista, sendo, né, bem humilde, mas eu acho assim, alguns periódicos estrangeiros têm uma coisa meio empobrecida, assim, né? Daquilo que, muito do meu ponto de vista, assim, que eu acho que a gente fala, pelo menos assim, das experiências também que eu tive de traduzir textos para o inglês. Eu acho que ele perde muito em termos de conteúdo, de qualidade, porque eu acho que os periódicos estrangeiros têm uma coisa de uma objetividade colocada também, né? E aí, quando a gente quer discutir coisas, né, assim, aprofundar algumas discussões, isso nem sempre tem espaço também, né? Porque é muito objetivo, né? Então, introdução, o que você quis com essa pesquisa, onde você chegou, que conclusão que você tem. E às vezes a gente gosta mais de discutir, de conversar, enfim. Eu acho que tem também essa dificuldade. Eu, pelo menos, tenho, né? Também. Eu acho que a palavra que eu estava procurando é transliteração. Porque aí tem uma coisa de apropriação cultural também, sabe? Não é só a coisa né, da troca das palavras, como a gente disse. Tem também uma outra questão que a gente produz bastante ainda, relato de experiência. E aí é isso, né? A gente relata uma experiência numa realidade tão. Nossa, relata de uma realidade. Parece repetição. Que é muito específica nossa, né? E às vezes também para o outro diz pouco de uma possibilidade de aplicação, de replicação. Acho que tem várias questões que passam por aí, né? Vários atravessamentos, assim. E acho que tem, inclusive, essa defesa de que, olha, a gente precisa contar para o outro lá de longe que produz, mas a gente também está nesse esforço de produção e disseminação do conhecimento que é nossa, né? De nós para nós mesmos também. Então também tem essa aposta.
não sei, assim, eu acho que... Deixa eu pensar. Eu não sei se tem uma coisa que é após pensando, assim. Até porque a gente não está no programa ainda como docente, né? Eu espero que daqui a um tempo a gente consiga se credenciar, a gente conseguir todas as publicações, os pontinhos e tudo mais, que a gente consiga se credenciar, né? Então, a gente participa muito mais como aluna do que como docente, né? Então, eu não sei dizer se, enquanto programa, né, naquilo que são os docentes, se tem essa discussão entre teoria e prática. E aí, enquanto aluna, eu acho que eu, pelo menos, posso falar muito mais daquilo que foi a minha experiência de pesquisa, né? De pensar, foi pensar uma demanda da prática e como que eu teorizo sobre essa prática, né? Como que eu tanto me respaldo teoricamente para melhor embasar essa prática, quanto aquilo que é feito na prática me dá elementos para pensar uma teoria. Da minha experiência foi um tanto isso que eu fui pensando, né? Agora, enquanto programa, eu acho que é muito diverso. Também porque a gente, como tem uma trajetória bastante curta, né, de pesquisa em terapia ocupacional, a gente ainda tem muita coisa para pensar, para produzir, né? Tanto em níveis teóricos quanto em níveis práticos, tanto separadamente quanto pensando essa inter-relação, né? E mesmo nosso nascimento como área, assim, né? Pensar que historicamente a gente foi fazendo, é um campo de muito empirismo, e aí a gente começou depois a estudar o que a gente fazia na prática, né? Então, até por essa nossa trajetória, eu não sei se dá para a gente já imaginar que tenha, a princípio, uma cisão entre teoria e prática. Me parece que é muito mais um pouco esse movimento que a Lívia falou. Como é que a gente agora conta que prática é essa, teoriza sobre ela, mas não que necessariamente sejam dois blocos separados, sabe? E acho que a Marina falando, eu fiquei pensando também que a gente tem muito pouca teoria de terapia ocupacional. A gente se empresta muito das teorias de outras áreas, né? Do desenvolvimento infantil, do campo da educação, da psicologia, né? Não que não sejam importantes, né? São fundamentais para aquilo que a gente produz na prática, mas acho que a gente ainda tem muito pouca teoria, produção de referencial teórico, né? Não sei se é teoria o nome, né? Acho que é referencial teórico da terapia ocupacional. Então, acho que também a pós-graduação de TO também tem esse desafio de produzir isso, né? Gente, eu não sei se é pior fazer a apresentação sem ver a carinha de vocês ou se é responder as perguntas sem ver a carinha de vocês. Que aí não dá para ver a expressão, né? Se está sendo claro, se está sendo muito solto. Já? Acabou. Posso eu fazer uma pergunta? Queria saber se tem alguém aí pensando em pós, em vir para o PPGTO, em pensar terapia ocupacional, para além da graduação e para além da prática profissional, né? Ou se ainda não está no tempo, porque de repente vocês estão mais pro começo ou pro meio do curso, isso ainda está meio distante. Bonitinhas.
Queria saber quem é que tá aí, né, pra gente poder agradecer. Não sei se tô agradecendo mulheres, né? Não sei se tem algum homem. Obrigada. Super obrigada pelo convite, pela confiança, por terem ficado com a gente até agora, pelas perguntas, né, pelo interesse. E aí ficou todo mundo quietinho em relação à minha pergunta da pós, mas é isso, assim, fica o convite também para vocês poderem, sei lá, chamar a gente. Já tem a Lud fazendo mestrado. Legal, Lud. Depois você conta pra gente temas, tá no primeiro. Tá no primeiro, né? O programa recente. Como é que estão as coisas. É legal trocar figurinha também, né? Porque às vezes esse mundo da pós vai deixando a gente nesse processo muito da produção da escrita, que é mais solitária, né? É legal compor uma rede também nesse momento. E é isso, assim, se vocês quiserem conversar, saber um pouco mais, tanto das trajetórias da pesquisa nossa, sobre o programa, já que a gente é recém-saída, né, enquanto aluna, tirar dúvida, ou marcar uma visita, daqui a pouco, né, por enquanto não está dando, mas para conhecer ali o PPGTO, os docentes, podem chamar a gente, podem é isso, trocar figurinhas. As nossas teses e dissertações estão disponíveis no repositório da Ai, UFSCar. Carol, desculpa. Ah, que delícia! Que saudade, Carol. Saudades. Queria ver o Ben também. É muito bom rever vocês. E é isso, ó, a Carol passou por lá, a Fabi passou por lá, troquem figurinhas com elas também, né, para pensar a possibilidade de conhecer o Metuia. Enfim, os trabalhos, como eu estava dizendo, estão disponíveis online, vocês podem acessar, podem ver, se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato. Ali a gente conta melhor como é que foi o processo, quais são os referenciais, enfim, como a gente escolheu o dado, como a gente analisou dado. Gente, Acho que perfeitíssimas. Perdão, Liv, por favor, por bonito. favor. Não, acho que eu queria fazer o convite mesmo para as pessoas pensarem em terapia ocupacional, produzirem terapia ocupacional. Acho que, né, já falei que tem muita coisa que ainda precisa ser produzida, mas a gente precisa de gente que quer, que está afim, né? Então, seja aí, né, no programa de estudos da ocupação, no programa da USP, ou aqui com a gente, né, venham. Se quiserem ajuda até para também discutir temáticas de projeto, pensar projeto, né, acho que isso, estamos super abertas, né, só manda um e-mail aí pra gente, enfim, acho que acho que esse momento hoje é mesmo um convite para vocês se sensibilizarem com a pesquisa em TO. Sim, E sim. acho que o que fica assim é pensar no desafio que a pesquisa traz, na possibilidade que ela traz para a gente desenvolver a terapia ocupacional, desenvolver, aprofundar, né, aprimorar, e aí o convite da Lívia é mais amplo que o meu, e acho que é isso mesmo, vamos pensar pesquisa em TO, seja aqui, seja ali, mas é uma, é uma luta que a gente faz junto, né? De nós para nós.